Senhoras e senhores, está começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News, mais um produto RomaCast que você pode conferir no Spotify e também no YouTube em formato de vídeo. Eu sou Alexandre Alencar e hoje nós vamos falar sobre o final de semana agitado do futebol paraense, né? Júnior Cunha, repórter aqui do portal Roma News, como sempre, fazendo essa parceria. E aí, Júnior, beleza? Tudo bem, Alexandre? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente não sabe nos acompanhando. Que horas o pessoal vai acompanhar. Vamos aí falar que foi um final de semana muito agitado. Início de semana também. Parece que não jogou ontem, Remo jogou no final de semana. Bora passar por esses jogos aí também pela polêmica saída de Felipe Gedós. Isso mesmo, e aqui também do meu lado, Arlen Thiago, do futebol paraense, comparecendo mais uma vez. E aí, Arlen, beleza? Beleza, Alexandre, beleza, Júnior. Então vamos lá, né, falar aí dessas frustrações e decepções do futebol paraense deste final de semana. Vamos primeiro começar falando dos jogos, tá? Eu tava de plantão ontem e tava trabalhando no jogo do Paysandu, e na matéria que eu botei para amanhecer hoje no portal foi a seguinte: a dupla Repá deixou escapar vitórias importantes dessa Série C, né? Remo e Paysandu saíram na frente nos seus jogos. Os adversários não jogaram bem, o Mirassol não foi melhor que o Paysandu, o São José não foi melhor do que o Remo. Abriram o placar, saíram na frente, mas acabaram levando empate ali, que eu acho que no lado do Paysandu é menos pior, porque o Mirassol até pressionou ali no final, teve aquele lance do Genilson ali onde a bola entra, ele tira de dentro do gol, e por jogar fora de casa. Mas eu acho que para o Remo o empate é muito mais decepcionante. É realmente o sabor de que perdeu 2 pontos dentro de casa, com o Bainão lotado, com bom público, que um jogo que era muito mais fácil do que o do Paysandu, onde o São José praticamente só teve as 2 chances de gol e fez, né? 2 gols em falhas do Vinícius. Da defesa também em si, né? O primeiro gol ele acabou escorregando, e aí não é tão falha assim, não. O goleiro escorregou, pisou lá, normal. Escorregou, algo normal que pode acontecer durante o jogo. Segundo gol, não. Uma bola que não vem muito forte. O Maradona bateu colocado, de 3 dedos, todo desajeitado. Todo torto, e né? E o Vinícius acabou caindo atrasado, deixando a bola entrar no gol. Então, assim, um resultado que fica muito ruim para o Remo. Remo que começou bem, vencendo Vitória por 2-1 no Bainão. Depois pegou o Manaus, onde o Remo teoricamente não. Em alguns momentos o Remo amassou o Manaus, mas não conseguiu fazer o gol. O Manaus fez 1-0 e ganhou o jogo. E agora pegou o São José, onde o Remo, o primeiro tempo foi muito travado. Os times pouco produziram a ponto de fazer os gols. No segundo tempo o Remo voltou, deslanchou muito rápido, fez 2-0 ali em questão de minutos, 5 minutos mais ou menos, de um gol para o outro. E aí acabou levando o empate depois. Também muito rápido o empate. Muito rápido. Resultado muito amargo para o Remo, que está fora do G8. Não pode ver os times da frente se afastarem. No domingo tem um jogo difícil fora de casa contra o Confiança. Apesar do Confiança estar na parte de baixo da tabela. Mas é um adversário difícil fora de casa. E fica a frustração, né, para a torcida que está sempre dando apoio, incentivando, participando, sendo ali aquele jogador do lado de fora, e decepcionante, né, para a torcida do Remo, tendo em vista que o Remo sai na frente do placar, um placar bastante convincente, 2-0, e sofre aí o empate. Então é um gostinho de derrota, né, fica aquele amargo no gosto do torcedor, né? E 2 belos gols do Remo, achei 2 bonitos gols, 2 cruzamentos, um do Leonan na cabeça do Brenner. Sim. E aí ele põe pro fundo da rede, e o outro do Rony, que é uma jogada que o Brenner começa também, e o Pimpão sozinho acaba fazendo o gol. O Pimpão fazendo seu primeiro gol com a camisa do clube do Remo. Era um jogo que ali estava tranquilo, estava controlado, o São José não pressionava o Remo, não tinha grandes chances de gol. E aí, coincidentemente, o jogo muda quando o Gabriel Lima, ex-jogador do Remo, entra. Ele faz não vou dizer que fez um fogo gigantesco na zaga azulina, mas ele melhorou muito o time do São José. E é aquele gol do Maradona ali também que, como o Júnior falou, né, ele bate todo torto na bola e o Vinícius acaba engolindo aquele gol. A torcida saiu no primeiro tempo vaiando o time. No segundo, acabou inflamada pelo bom resultado de 2-0. E aí terminou o jogo vaiando de novo, porque levar 2 gols da forma que foi é inaceitável para o torcedor azulino. E aí, horas antes desse jogo, chegou a informação de que Felipe Gedós não seria relacionado, não jogaria, porque na sexta-feira, dia que antecedeu o jogo, ele faltou ao treinamento
E tanto que na coletiva pós-jogo o Bonamigo falou assim, ele não veio treinar na sexta-feira, senão que ele não queria jogar esse jogo. E aconteceu o que todo mundo esperava. Ontem, segunda-feira, a diretoria reuniu e decidiu pelo fim do contrato do Felipe Gedós com o Remo. Vou passar aqui alguns números do Gedós que a gente tem nesses 3 anos. Notícia dada em primeira mão pelo Portal Roma News. Exatamente. A gente publicamos no domingo que a diretoria ia se reunir na segunda-feira. Assim foi feito. A diretoria se reuniu e definiu pela demissão do Felipe Gedós em comum acordo, né? Segundo o que o Remo relatou. Nesses 3 anos, o Gedós chegou ali em meados de 2020, ainda na disputa da Série C, conseguiu subir com o Remo. Nesses 3 anos aí foram 79 jogos, 12 gols, 4 pênaltis cobrados, no tempo normal, 3 perdidos, né? 1 gol de falta, 2 títulos, 1 acesso, 1 rebaixamento e nenhum gol em clássicos. Acho que a torcida fica no pé do Gedós por ele não aparecer em jogos grandes, né? Em jogos que o time precisava muito dele. E até mesmo em jogos que ele poderia se destacar, ele acaba assumindo muito do jogo, né? Acho que essa é o que fica marcado a passagem do Gedós. Todo mundo sabe do potencial que ele tinha, mas parecia realmente que ele não estava tão afim de jogar em jogos mais importantes assim. O ponto em questão do Gedós é o seguinte: o Gedós ele chegou em Belém com um status, o maior salário do Remo naquele momento, em 2020. Quando o Remo renovou o contrato com ele, fechou aquela campanha do Pix para ter o Gedós de volta. Quem que fez o Pix aí? Não, tem uma galerinha aí que fez o Pix, não né? Não conheço ninguém que tenha feito Pix. Tem uma galera que fez o Pix aí. Não conheço Muita ninguém. gente fez o Pix aí. E aí, quando o Remo fez a campanha do Pix e trouxe o Gedós de volta, o status dele cresceu, aumentou, veio com outro patamar para o Remo. E desde a chegada em 2020 até a saída na segunda-feira, o Gedós não correspondeu à expectativa. Muita gente reclama, mas o Gedós não é para chegar e pegar a bola do goleiro e levar. Não, o Gedós é para fazer isso. O Gedós foi contratado com essa expectativa de ser o cara que ia carregar o Remo da C para B e em seguida carregar o Remo para permanecer na Série B. Não conseguiu fazer nenhum dos dois. O Gedós, repito, chegou com status de grande jogador, chegou com salário de grande jogador e chegou com, não é missão a palavra, chegou com a obrigação de ser aquele cara que vai carregar o Remo nas competições. Não fez nada disso, não entregou nada disso. Na Série B, o Gedós fez apenas 4 jogos que a gente pode olhar e dizer, foram 4 jogos bons que o Gedós fez. Fez o jogo contra a Ponte Preta, que ele faz 2 gols. Chegou a fazer outros 3 jogos bons. Assim, de olhar e dizer, não, o Gedós hoje ele jogou bem. Mas no restante da competição foi muito abaixo. Acho que aquele jogo contra o Brusque, que o Remo, aqui no Baianão, que ele faz um gol também. 2-1 pro Remo. 2-1, o Remo vira em cima do Brusque. Do Conceição, se não falha a memória. Eu lembro que era a estreia do uniforme novo da Volt. Disso eu lembro. Eu não Sim. sei se era a estreia do Conceição, porque eu acho que ele não estreou com Vitória. Que eu lembre, né? Mas o Gedós não conseguiu nem de longe ser o que o torcedor do Remo esperava. Com camisa 10, o cara que ostentasse a 10 do Remo, A né? maneira como ele foi vendido pro torcedor foi a maneira errada. O Gedós não entregou aquilo. É tipo tu comprar algo esperando que aquilo vai te entregar um custo-benefício bom. Quando chegar na tua casa, tu coloca lá para funcionar e o produto não funciona. Eu acho que o mais ou custo-benefício... menos o ídolo, né? Acho que o custo-benefício é o que pesa como também. trouxeram, né? Como se ele fosse aquele ídolo aí dessa nova década, digamos assim, dessa nova temporada do Clube do Remo, né? Levando ali para a Série B, nessa ascensão. Mas é como o Júnior está falando aí, ele não conseguiu atingir os objetivos, as expectativas da diretoria, né? E vai sair agora, saiu, né, do Clube do Remo de uma forma muito triste, de uma forma muito, digamos assim, melancólica, né? Porque não produziu o que era para ser produzido e desfalca, de certa forma, o Clube do Remo, que já até fez uma contratação para repor aí o elenco, né? E aí essa questão do Gedós, os motivos que levaram o Remo a tomar essa decisão, além da questão de sexta-feira, que sexta-feira foi a gota d'água, né? Foi o ponto final na história do Gedós no Clube do Remo. Tem as questões de disciplina. O Gedós é um cara que a gente sabe, gosta de uma noite, gosta de tomar um negocinho dele. Ainda mais em Belém, né? Ainda mais em Belém, gosta Tem uma fama. de virar a noite tomando seu negocinho.
e também esse custo-benefício, né, que ele não entregou aquilo que era esperado. Na volta do G2 em 2021 para o Remo fez a campanha do Pix, aquela chamada de anúncio dele, aquilo ali foi de grande contratação. Campanha de marketing, né? Campanha também. de marketing foi algo assim absurdo. É. Estamos trazendo de volta o cara que vai resolver os nossos problemas. E não resolveu. Então, assim, fica complicado você defender o G2 nessa situação. E tinha que ter entregado muito mais pro Remo. O G2, eu sei o salário dele, mas eu não vou falar aqui porque é antiético, né? Sim, divulgar claro. o salário. Mas pro que ele recebia no Remo, ele tinha que, no mínimo, um gol e uma assistência por jogo. No mínimo, pelo que ele ganhava no Remo. Era muita coisa. Exatamente. Porque estava saindo o Eduardo Ramos, né? Que hoje é considerado o ídolo, ainda é citado o nome dele pela torcida. Tem torcedor que diz que ele não é ídolo. Pois é, isso. As opiniões se divergem, mas tem uns aí que acreditam que o Eduardo Ramos aí, da Série D para C, foi o cara, um fator principal, um fator predominante nesse acesso do clube do Remo, né? Então o G2 viria para, digamos assim, substituir. Ser um essa novo lacuna, mito, né? Ser um novo mito, o Dorimê, enfim, mas isso não aconteceu. E aí também teve situações de bastidores do G2 no ano Exatamente. passado na Série B, que quando o Bonamigo caiu, teve a situação que um dos fatores que ajudaram a derrubar o Bonamigo foi a questão do Dioguinho internamente, que o G2 era um dos caras que defendia o Dioguinho contra o restante do elenco, então assim, acabava minando de certa maneira o ambiente ali interno do Baianão. E nesse ano de 2022 o G2 começou a ter as lesões, né? No início do Campeonato Paraense ele se lesionou, ficou fora um tempo, depois teve uma outra lesão lá no Repá, eu não sei em qual das duas lesões, que uma vizinha dedurou que ele estava fazendo festa, né? No AP No apartamento. Acho que foi na segunda lesão do Repá. Depois teve foto dele em festa de axé aqui em Belém também. Então a torcida também ele já estava minando a torcida com essas informações extracampo, né? Isso acaba complicando. É como o Arlen bem falou. Em Belém é complicado. Né? Em Belém é complicado. A gente sabe que Belém não é uma cidade muito difícil para dificultar a vida do jogador extracampo, né? Acaba facilitando muito. Então, se o jogador não tiver cabeça, não tiver vontade de chegar aqui e fazer o seu trabalho dentro de campo da melhor maneira possível, fica muito difícil. Né? A gente viu o G2 sendo levado por esse caminho, não só o G2. Outros jogadores também já passaram por isso. O próprio Dioguinho, que eu citei há pouco, ano passado saiu do Remo por conta disso. Né? Teve questão de extracampo. Em meio de uma pandemia, ele saía para festa, foi pego por torcedores, fotos viralizadas e tudo mais. Então, assim, Belém não é uma cidade fácil, mas tem que ser profissional. Né? Você tem que saber que você tem o seu direito de sair, de curtir a sua festa, mas que no dia seguinte você também tem a sua obrigação de chegar no clube e treinar bacana, treinar bem. E acima de tudo, corresponder nos jogos. E corresponder nos jogos. Você tem que saber diferenciar o profissional do pessoal. Tem que saber conciliar a vida pessoal com o profissionalismo. Não pode deixar o profissionalismo de lado. Sim. Isso acaba interferindo muito na carreira do jogador em Belém. E já pro lugar do G2, o clube do Remo contratou de imediato, assim, ó, uma atrás da outra, o Albano, meia que tava no Goiás. Ele foi destaque da Aparecidense na Série D de 2020. 2020. O Remo já tinha tentado a contratação dele, acabou não rolando. Há cerca de, acho que um mês atrás, mais ou menos, eu liguei pro Arley, o vice-presidente do Goiás, que não é esse daqui. O ex-goleiro, tá? O ex-goleiro. Esse daqui nunca jogou profissional, ele é sempre profissional. Eu sou semi-profissional, viu, gente? E ele me falou que naquele momento ninguém tinha procurado, nem Remo, nem Paysandu, a informação era que a gente tinha era essa. Nenhum dos dois clubes daqui do Pará tinham procurado o Albano. E agora, logo após a saída do Felipe G2, o Remo já oficializou também o Albano. É esse meia que chega para ser um dos substitutos do G2. O outro é o Anderson Paraíba, que está lá no Botafogo da Paraíba. Só sai quando o time for eliminado do campeonato estadual. Pode acontecer hoje. Pode acontecer hoje. Foi derrotado por 3-1 no primeiro jogo, 3-0 no jogo de ida. Agora vai jogar. Se for eliminado, ele já chega pro Remo. Então, o Remo vai ter 2 jogadores de meio para substituir o Felipe G2. O Paraíba é um cara
um pouco mais enérgico, corre um pouco mais com a bola. O Albano já é um meia mais clássico, cadencia mais o jogo, pensa mais, acho que é mais o estilo que o G2 tinha. O Paraíba chegou para ser um cara um pouco mais com essa fome ao ataque, acredito eu. Mas o Remo já está substituindo o Felipe G2. Vamos falar aí... Antes, eu não acredito que o Remo negociou ontem com o Albano. Não. Para mim, o Remo abriu negociação no domingo, que já sabia que o G2 não iria ficar no Baenão. E aí no domingo deve ter feito já esse contato com o Goiás. Foi muito rápido a oficialização. Foi muito rápido. Deve ter feito contato com o Goiás, fechado tudo na segunda-feira de manhã para anunciar na segunda-feira de início da noite. E vamos falar do Paysandu. Ontem empatou em 1-1 com o Mirassol. Um jogo também que poderia ter sido mais fácil para o Paysandu. O Paysandu abriu o placar com um gol do Marlon. Falha da zaga do Mirassol. Um cruzamento do Robinho da direita. A bola passa por 3 zagueiros do Mirassol. Incrível, ninguém corta. E o Marlon, que não tem nada a ver com isso, chega batendo um belo gol. E aí o Paysandu domina todo o primeiro tempo. É superior em toda a primeira etapa da partida. No segundo tempo acaba baixando um pouco mais as linhas, acaba chamando o Mirassol pro campo de defesa do Paysandu. E aí, de tanto tentar, o Mirassol acaba conseguindo fazer o gol, né? Um gol do Léo Duarte, o lateral, faz um gol de cabeça. O Thiago Coelho fazendo belas defesas, salvou o Paysandu em pelo menos 2 oportunidades. Mas também estava meio nervoso, né? Ele também... Tava meio nervoso, saindo umas bolas muito erradas, catando borboleta. E o Genilson ali, que acabou sendo o nome do jogo, corta 2 bolas em cima da linha, um até passando. Na imagem do DAZN, que é quem transmite o jogo, tem os direitos de transmissão, fica claro que a bola entra pelo menos e ali o assistente lá bem meio tangenciando a linha para não deixar passar nada. Ele tá colado na bandeirinha assim, ó, todo torto, para ver se a bola entrou ou não. A bola entrou claramente bola ali, entrou uns 45 centímetros, né, por ali. E ele não viu, mas menos mal pro Paysandu, poderia ter saído perdendo, Verdade. poderia. Mas somou um ponto, continua ali, tá abrindo o G8, é o 8º time, pontou fora de casa, né, isso que importa. Pontuou fora de casa, agora o que chama a atenção é que o Paysandu morre no segundo tempo. O time volta do vestiário sem nenhum preparo físico. E aí o adversário consegue crescer no jogo. Como tu bem lembrou, o Paysandu amassou o Mirassol no primeiro tempo. Fez poderia ter feito 2, 3, não fez só 1. E aí quando voltou do intervalo, time extremamente cansado, as mexidas que o Márcio Fernandes fez, elas não surtiram efeito, quem entrou não conseguiu manter o Paysandu num nível de atuação próximo do primeiro tempo. Ele teve, por exemplo, ele colocou o Alessandro Vinícius no jogo, no segundo tempo, e depois tirou o Alessandro Vinícius. Para botar o polegar, né? Ele até justificou que o Alessandro entrou muito nervoso, não conseguiu se encontrar em campo, e aí ele acabou tendo que tirar o jogador que ele havia acabado de colocar em campo. Então, assim, chama muita atenção o Paysandu morrendo no segundo tempo. E isso vem fazendo a diferença nos resultados. Um time que abre o placar no primeiro tempo, acaba levando empate, em muitos dos casos até a virada no segundo tempo. Isso é muito preocupante. A gente vê essa oscilação do Paysandu no decorrer do jogo, né? Eu faço um comparativo igual o jogo contra o Remo. No primeiro tempo ele amassou o Remo na Curuzu e no segundo tempo ele reduziu ali a pressão, deu uma segurada. Então o Paysandu, ele mantém as linhas altas, as bolas ali, sempre fazendo pressão no primeiro tempo nos jogadores. Eu penso que os jogadores estão descansados, né? Vão ali para a partida, no primeiro tempo tentar fazer o resultado e conseguiu. Só que no segundo tempo o Paysandu dá essa diminuída no ritmo e isso prejudica quando, né, os jogadores de defesa não estão alinhados ou então há um vacilo, porque aí o time adversário percebe isso e vai para cima e jogando em casa, né, o time ele vai buscar ali um resultado positivo. Então penso que o Márcio Fernandes ele deve buscar um meio, buscar uma forma de corrigir essa debilidade do Paysandu no segundo tempo, né? Ou ele coloca o time equilibrado no primeiro e no segundo tempo, né? Não dando tanta força, né? Porque o Paysandu no primeiro tempo ele coloca muita força, impõe muita força contra os adversários, né? E no segundo tempo essa força ela meio que reduz. Diminuindo, né? Penso que o Márcio Fernandes deve diminuir essa força no primeiro tempo, buscar um equilíbrio e sempre, claro, buscar o gol, né? Mas no segundo tempo voltar inteiro também
para manter até o final ali a mesma pegada. Agora, o Paysandu sai com resultado positivo, né? Poderia ter sofrido a virada, né? Mas aí, dessa vez, a falha da arbitragem favoreceu o Paysandu e esse 1 ponto fora de casa é importante para o time que está buscando esse crescimento na tabela. Vamos falar rapidola de Série D. A Tuna Luso fez o primeiro jogo em casa aqui no Souza, perdeu pro Juventude Samas, né? 3-0, 3 gols do Gotinha, entendam como quiser, tá? Entendam como quiser. E demitiu o Emerson Almeida. Emerson caiu no comando da Tuna, chegou ali às semifinais do Paraense contra o Clube do Remo. E agora, ontem, liguei pro Josué Teixeira, ele confirmou. Josué Teixeira é o novo técnico da Tuna Luso brasileira, chega hoje para comandar a Luz aí nessa sequência da temporada de 2022, para tentar tirar a Tuna também dessa zona de rebaixamento da Série D. O Castanhal também perdeu para o Pacajus, né, 1-0, primeiro revés do Japim, mas pelo menos estaria em terceiro colocado, ainda está na zona de classificação, só passando aí por essa Série D de 2022. Estamos conversados, senhores? Positivo, senhor. Positivo. Semana que vem a gente volta, lembrando que hoje nós estamos fazendo o podcast na terça-feira, porque ontem teve jogo do Paysandu no nosso podcast, sempre um dia após a rodada do Brasileirão. Fechou? Valeu, galera. Até semana que vem. A gente se encontra no nosso podzão em parceria com o Footcast também. Um grande abraço. Tamo junto.